Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lisandro do canal Biociências e a nossa aula de hoje é sobre mudança de estado físico da matéria. Para que possamos entender bem esse assunto, é imprescindível conhecermos dois conceitos básicos, que é temperatura e calor. Temperatura é uma grandeza que indica o grau de agitação das moléculas de uma partícula. Ou seja, quanto maior a intensidade de agitação dessas moléculas, maior é a temperatura. E calor é a transferência de energia de um corpo para outro em função da temperatura. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais transferência de energia há de um corpo para outro. Ou seja, ocorre sempre a favor do gradiente de concentração. Aqui no esquema ao lado eu coloquei para vocês como funciona o estado físico da matéria. Então, no estado sólido, vocês percebem que as partículas estão bem mais próximas e praticamente inertes, ou seja, se agitam muito pouco. Já no estado líquido, há uma agitação maior e as partículas se distanciam uma da outra. E no estado gasoso há uma intensa agitação e uma separação maior ainda das partículas de umas sobre as outras, ok? Então assim é que se estabelecem os estados físicos da matéria, que tem interferência da temperatura. Ok? Nós temos dois tipos de mudança de estado, as que ocorrem com o aumento da temperatura e as que ocorrem com a diminuição da temperatura. Com o aumento da temperatura, existe a mudança de estado sólido para líquido, chamada de fusão. Ocorre quando o gelo, por exemplo, é tirado do congelador e colocado na temperatura ambiente. A agitação das moléculas, começa a ser maior por conta do aumento da temperatura e aquele sólido começa então a ser transformado, ou seja, ele começa a se fundir e se transforma em líquido, ok? E a vaporização, que é a transformação de uma matéria líquida em gasosa, ocorre de duas formas. Pode ser através da evaporação, que é quando ocorre lentamente, ou seja, quando se pendura uma toalha molhada, por exemplo, num varal, e aos poucos ela vai se secando, ou seja, ali está ocorrendo vaporização. E a ebulição, que é a forma mais repentina, ou seja, mais rápida, quando forma-se bolhas, ou seja, ocorre em toda a superfície do líquido. Quando você coloca uma água para ferver, quando ela está fervendo, ali está ocorrendo ebulição, certo? A sublimação é a passagem direta do estado sólido para gasoso. Isso ocorre, por exemplo, com a naftalina, ocorre com o gelo seco, Assim que você pega o gelo que está em estado sólido e coloca na temperatura ambiente, ele vai se transformando em vapor, ok? Já as transformações que ocorrem com a diminuição da temperatura são condensação, que é a passagem do estado gasoso para líquido. Ocorre, por exemplo, quando você pega um copo de água gelada e coloca no ambiente, ou seja, o vapor d'água que está preso à borda, no exterior desse copo, com a diminuição da temperatura se transformam em líquido, em gotículas de água. E também a passagem do estado líquido para sólido. Quando você coloca água num congelador, por exemplo, a temperatura diminuiu tanto que faz com que aquele líquido vai sendo solidificado, chamado de solidificação, ok? Também a passagem direta do estado gasoso para o estado sólido é chamada de ressublimação. Mas isso ocorre? Sim, ocorre naturalmente, Por exemplo, em países frios como os Estados Unidos e a Europa, durante o verão, a formação de vapor d'água na atmosfera, numa certa altitude. Quando vêm as frentes frias, essas frentes frias são muito intensas, ou seja, muito frias. E ao se chocar com aquele vapor, forma diretamente aquele vapor
em sólido, ou seja, em neve, e assim que ocorre a neve nesses países, ok? Os estados físicos da matéria também têm duas propriedades específicas, que é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. O que seriam isso? Ponto de fusão é exatamente o momento em que uma matéria passa do estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição é o momento exato em que uma matéria passa de estado líquido para estado gasoso, ok? Então vamos pegar a água, que é a substância padrão. A 0 grau, a água passa do estado sólido para líquido, ou seja, ela começa a derreter, vai se fundindo e vai formando líquido. Já a 100 graus, ao nível do mar e a pressão atmosférica 1, ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, a água não consegue atingir temperaturas maiores que 100, certo? Por quê? Porque a 100 graus ela vira gás, ok? Vapor. Então ela não passa, não tem como a água aqui na Terra passar 101 graus, ok? Naturalmente, ok? Há outros materiais também, ou seja, cada matéria tem seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição. Por exemplo, o ferro já tem um ponto de fusão muito mais alto do que a água. O ferro a gente sempre conhece ele naturalmente como um sólido. Porém, se eu colocar a uma temperatura de 1515 graus, ele começa a derreter, ele vai começar a formar líquido, certo? E se eu colocar esse ferro, né, esse líquido de ferro, né, a uma temperatura de 2800 graus, ele vai começar a formar vapor, ou seja, ele vai passar de líquido para vapor, certo? Já o álcool é diferente. A 114 graus negativo é que ele começa a passar do estado sólido para líquido, ou seja, 115 graus negativo, o álcool consegue ser sólido. Acima disso ele já não. Ou seja, em 114 graus negativo ele já tem o ponto de fusão, ele começa a virar líquido. E a 78 graus, né, positivo, ele passa para o estado gasoso, certo? Por isso, quando você coloca, por exemplo, um aguardente, né, uma bebida alcoólica no congelador, dependendo do grau de álcool que ela tem, ela não congela. Por quê? Porque ela precisa de uma temperatura muito mais baixa do que a do congelador, que é por volta de 4 a 5 graus negativos, ok? Um outro fator que existe é a pressão atmosférica. Ela também exerce influência sobre as transformações de estado físico da matéria. Por exemplo, ao nível do mar, ou seja, 0 metro de altitude, a pressão atmosférica é igual a 1, certo? Então ali a água, pegando a água como exemplo, ela só vai ser evaporada, ou seja, o ponto de ebulição dela somente a 100 graus. Porém, se eu vier para São Paulo, né, eu saí de Santos, né, então Santos é 0 grau, é 100 graus o ponto de ebulição. Por quê? Porque a pressão atmosférica é 1. Mas eu saí e vim para São Paulo, eu subo uma serra, ou seja, eu tenho uma altitude de 760 metros ao nível do mar, ou seja, eu estou acima do nível do mar. Vocês concordam comigo que há menos camada de ar sobre São Paulo do que sobre Santos? Certo? Então a pressão atmosférica aqui ela é menor, ela é igual a 0,92, ou seja, ela é menos que 1, ok? Portanto, se eu colocar água para ferver aqui, ela passa, o ponto de ebulição dela chega em 98 graus, ou seja, ela não consegue atingir os 100 graus. A 98 graus ela passa para o estado gasoso. Já em Brasília, que fica a altitude de 1.200 metros acima do mar, a pressão atmosférica é menor ainda, ou seja, é 0,86. E, portanto, o ponto de ebulição também é menor, ou seja, lá a água evapora a 96 graus, ou seja, eu não consigo fazer a água em Brasília subir para 97, a 96 ela vira vapor, ok? Vira gás, certo?
Agora, uma curiosidade: a panela de pressão, por exemplo, é um utensílio usado para cozinhar alimentos considerados duros, né, como feijão, por exemplo. Né? A panela de pressão, ela forma dentro dela, por ela ser bem tampada e ter pouca vazão de gás, ela forma uma pressão maior do que a externa, ou seja, a pressão dentro da panela de pressão faz com que a água chegue a uma temperatura de 110 graus para poder se evaporar. Olha que diferença do ambiente, certo? Então isso pode ser inclusive uma pegadinha, tá? Uma pergunta de concurso, do Enem ou de um vestibular, tá? Então pode cair uma pergunta assim: 3 pessoas colocaram feijão para cozinhar em uma panela, uma em Santos, outra em São Paulo e outra em Brasília. Considerando a influência da pressão atmosférica, natural, qual das 3 panelas cozinhará o feijão mais rapidamente? Então, muitos podem pensar assim: lá em Santos, por quê? Porque a pressão atmosférica é maior. Outro, não, em Brasília, porque a pressão atmosférica é menor. Não, os 2 estão errados, e nem São Paulo, tá? Os 3 locais vão cozinhar o feijão ao mesmo tempo. Por quê? Porque a pressão da água ali, no caso sobre o feijão, é interna e não externa. Ou seja, ele não está recebendo influência da pressão atmosférica externa, independente do local, e sim somente interna, da panela de pressão. Então os 3 vão cozinhar ao mesmo tempo, porque não sofrem influência da pressão atmosférica externa, e sim somente interna, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, comente aí embaixo que eu vou responder com o maior prazer. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar. Muito obrigado, até mais!